A paz seja com você e sua casa. Aqui Rogério Canova. É sempre fantástico, extraordinário poder falar com você. Tem a presença da minha esposa Mariane. Shabbat Shalom a todos. Criador abençoe você e sua casa. Nós temos orado por você que faz parte do canal Sobrevivência. Para você também que deixou o seu contato e pediu para entrar no grupo Sobrevivência, o grupo onde nós temos postado as imagens do marco, né, dos equinócios aqui para acompanhar o calendário do Criador. Você que recebe lá as fotos também. Eu sei que às vezes você fica com vontade de comentar alguma coisa, comente conosco. Você também tem a liberdade, você tem ali o contato dos outros irmãos que participam do canal. Acho que você tem acesso pelo grupo. Você pode compartilhar aquilo que você quiser com os irmãos também. E conosco, nós estamos receptivos aos seus questionamentos, às suas angústias. Nós temos orado por você no grupo Sobrevivência e no canal Sobrevivência. Assunto de hoje, bate-papo, vamos falar sobre motivos certos para casamento, para servir o Criador. Tem gente que inicia da forma errada, se é que existe uma bula para isso, né? E sobre contemplação. Eu quero que você entenda que aquilo que você contempla faz de você quem você é. Mateus 24 é o mais usado, já está muito. Pessoal, alguns a conhecem até quase que de cor. Mas, como sempre, o pessoal inicia utilizando pelo motivo errado. Como é que a gente segue o Criador pelo motivo certo? Como eu disse, não tem bula. Eu quero ser objetivo para o vídeo não ficar grande, né? Mas vamos direto ao ponto. Espírito em verdade. Você precisa de procurar adorar o Criador em espírito e em verdade. Então, o que ele tem de importante para o povo dele, ele deixou revelado. Ele não deixou nada revelado para nós. Nós não existíamos fisicamente, nós não estávamos presentes na época dos relatos. Então, nós aprendemos com o que ele deixou para outros, né? Para pessoas que se aproximaram dele e quiseram segui-lo. Um exemplo é Mateus 24. O pessoal utiliza isso aqui hoje e tem gente que vai se achegando ao Criador com medo da grande tribulação. Mas a tribulação mencionada em Mateus 24 foi cumprida, Mariane. O que diz o verso 34? Em verdade vos digo que de modo nenhum passe esta geração até que todas essas coisas aconteçam. Então, nós não sabemos se esse texto aqui está todo na íntegra, se essa parte aqui de Mateus 24 foi um acréscimo ou se realmente você encontra lá na papirologia. Eu não cheguei aqui ainda, né? Se você encontra esse fragmento completo de cópias, né? De original não se tem, tá? Mas o pessoal tem usado isso aqui. Então você vai ver um diálogo comentado aqui nessa parte de Mateus 24, os discípulos questionando Yahushua. E escuta, mestre, quando é que vai acontecer tudo isso? E ele começa a dizer, ele vai falando sobre a grande tribulação e aqui ele diz, olha, e eu digo para vocês que tudo isso vai se cumprir antes que essa geração passe. Que geração? É a geração deles, né? Então, muito simples de compreender isso aqui. Então, eu preciso de seguir o Criador pelos motivos certos. O pessoal fica procurando sensacionalismo, tem nos canais. Só que isso vai te gerar conflito emocional. Eu estou te divertindo aqui, te colocando a par da situação, se é que você já não percebeu um desgaste no seu relacionamento matrimonial, um desgaste no seu relacionamento com os filhos. Com a família, os parentescos, eu não digo nada, porque é muito comum você estar meio solitário dentro desse contexto de servir o Criador. Mas não se torne solitário pelos motivos errados. Ô pessoal, vim aqui advertir vocês, a marca da besta é a vacina. Não tem escrito isso. Você vai dar com os burros na água, o pessoal vai tirar chacota da sua cara, porque realmente é o que parece. Ah, olha, arrebatamento secreto. Não tem isso. Não tem isso para mim nem para você, não está escrito isso na escritura, tá bom? Então, sirva o Criador pelos motivos certos, se aproxime dele para adorá-lo em espírito e em verdade, vá conhecê-lo, vá ver o que o Criador apresentou para o seu povo, para que o povo pudesse chegar a ele, próximo ali, e conhecê-lo melhor. É o que nós temos, é o que nós temos condições de fazer, tá certo? Caso contrário, vai ficar lá, esposa para um lado, marido para o outro, né? O marido faz aquela loucura, fica com medo, o pessoal deixa doido, todo mundo, eu quero mudar para uma área rural para servir melhor o Criador. Não, você vai servir melhor o Criador onde você está.
certo? É assim que funciona. Dali o restante é consequência. Preparado, né, com cautela, organizado, você vai colocar a sua família num lugar próprio, certo? Mas isso com planejamento, isso com muito conhecimento, com muita oração, quem sabe com muito jejum, quem sabe com muita dedicação em conhecer o Criador em espírito e em verdade, não com loucura. Tô vendendo tudo, esse ano, desse ano não passa. O pessoal vem prometendo isso aí desde 2007, 2009, tem gente prometendo aí. 4 anos atrás, arrebatamento secreto, marca da besta, escurecimento e não sei o que, todo esse papo aí dessa teologia pagã dentro do contexto, incluindo artigos da escritura no meio, tá certo? Então sirva o Criador pelos motivos certos. Casamento, meu casamento não tá bem, eu preciso de servir o Criador para que meu casamento melhore. Com certeza, essa é uma boa estratégia. Servir o Criador para que o seu casamento melhore. Mas servir o Criador, não servir essa profetada toda que apresenta essas loucuras para você, seu casamento vai piorar. Você sabe por quê? Você imagina só, você chega para o seu marido amanhã ou para sua esposa amanhã e diz assim, estamos fechando tudo, estamos saindo da cidade, nós vamos para uma área rural, nós vamos construir um bunker. Se for construir um bunker porque o clima está ficando instável, parabéns, isso é ótimo. Você vai construir uma coisa e vai esperar, quem sabe, aí um vento muito forte, alguma coisa, excelente. Excelente pensamento, pelo motivo certo. Não, nós vamos para o céu, vamos construir um bunker porque vai vir a grande tribulação, a gente tem que colocar alimento ali. Não, não vai. Não tem isso para o nosso tempo, tá? Você não encontra isso em momento nenhum na Escritura, pelo menos, mesmo que não seja tudo perfeito do jeito que eles deixaram aqui para nós ler, mas não tem. Tá certo? Você vai levar, pessoal não vai ter experiência com a área rural, é cansativo, é trabalhoso. Não vou mostrar minha mão aqui porque tá, né? Na verdade estamos de férias do período escolar, mas nós estamos trabalhando aqui no sítio, né? E é desgastante, minha mão tá com bolha estourada, né? Todo mundo cansado, meu menino amanheceu hoje, Shabá, cansado, porque nós trabalhamos muito essa semana. Né? A propósito, no vídeo anterior eu falei para vocês que o Criador procura quem trabalha, né? Todo mundo sempre trabalhando, sempre envolvido, nada de ocioso. Os filhos precisam de aprender de que o Criador nos dá, mas nós precisamos fazer o nosso esforço, a nossa contrapartida. Então, cuidado com o que você contempla, tá? Cheguei na parte da contemplação, porque aquilo que você se contempla, se você não tem um equilíbrio muito grande, vai tornar o seu pensamento muito forte para aquele lado. Você imagina, né? Você se torna um tribulacionista nessa época em que nós estamos vivendo. Leva isso para dentro da sua casa, gera conflito com os filhos, gera conflito com o seu cônjuge. Isso dá um problema enorme, isso separa as pessoas, isso segrega sentimentos, segrega emoções, porque quem está dentro não percebe, só quem está fora. Às vezes seu marido, sua esposa, seus filhos não estão acostumados com essas ideias e você vai levar toda essa situação tribulacionista para eles, eles vão achar que você enlouqueceu. E de fato existe uma loucura parcial aí, porque essa profetada toda está toda envolvida com essa situação que não percebe o erro que estão incorrendo e levando outros juntos. Quando você digita no Google... Vira um vício, na verdade, Vira. Uhum. Quando você digita no Google calendário do Criador, calendário bíblico 2022, você vai encontrar o calendário gregoriano, tá? Uhum. Não tem como contemplar o Criador pelo calendário gregoriano. Ele marcou data, dia, mês, ano. Essa semana eu estava conversando com um amigo, ele está fazendo arqueologia, um menino muito bom, a gente gosta demais dele. E ele fazendo arqueologia, ele estava comentando comigo que ele está fazendo a tese dele, vai defender uma tese sobre tempo, calendário e tudo mais, e ele estava nos dando informações a respeito dos índios que observam estações, né, através dos luzeiros, e muito interessante as informações que ele nos trouxe. São excelentes, de excelente qualidade inclusive. Né? Então vamos servir o Criador pelo motivo certo. Então o Criador deixou um calendário em que o povo dele iria encontrá-lo, e não é esse gregoriano, tá? Então é por isso que não dá certo, né? O crente vai lá, ele se torna um religioso, ele leva a família dele para lá e ele vai tentar servir o Criador
usando o calendário gregoriano. Fica difícil. Deixa esse calendário para o seu usual, né? Você tem um trabalho, você é comissionado, você trabalha para uma empresa, você tem uma carga horária semanal a cumprir, né? Que ele sirva para o seu trabalho, de repente, né? Vamos dizer assim. Agora, se você não tem, você só tem uma área rural, você é completamente independente dessa situação de carga horária, aí você pode contemplar o outro calendário 100%. Isso é fantástico, né? Isso é muito bom. Tudo com muito equilíbrio, tudo com muita organização. E aí nós temos também, eu separei aqui para vocês, o calendário, nós temos colocado para os amigos, para os irmãos do grupo. Por que nós não lançamos o calendário novo ainda? Porque nós seguimos o calendário do Criador e não virou o ano. Não, ainda demora. Né? Então nós estamos aqui dentro do calendário usual, pela maioria do mundo, dia 8, Shabá, né? Semanal, e dia 25 aqui do 10º mês. Né? A Mariana ainda vinha comentando hoje que é o último Shabá do 10º mês. Então nós organizamos, a Mariana organizou, né, esse calendário da seguinte forma, e nós está conforme, se você não viu os vídeos ainda sobre o calendário do Criador, nós temos um monte lá no canal à sua disposição. Qualquer dúvida nós estamos à disposição também. Então tá organizadinho assim, né? Se você não tem, nos peça. Na mesma linha eu tenho aqui, e na outra linha eu também tenho a semana vigente do calendário do Criador, né? Fevereiro e tudo mais. E aí o calendário do Criador vai terminar dia 15 de março de 2022, do calendário usual. Então vai ser dia 31 do 12º mês, tá certo? Dia de transição. É o dia de transição, tá bom? Então por isso que nós não colocamos o calendário ainda. Está à disposição no canal, tá certo? Não se esqueça, contemple o Criador. Não profecias sem fundamentos da Escritura. Primeiro, você aprende a contemplar o Criador, se é que tem um fim nisso, né? Porque nós estamos até hoje aprendendo e aprendendo e aprendendo a contemplá-lo para tentar entender o projeto e o plano dele. É assim que funciona. Você não chega na loja e diz assim, olha, eu queria um menino de 15 anos, um rapaz. Você me vende um rapaz de 15 anos? Não dá. As coisas do Criador não tem como fazer assim. Perceba, primeiro você gera e você vai aprendendo a lidar com aquilo que você gerou. As coisas que o homem faz a partir da mão dele, você pode antecipar, né? Você pode, por exemplo, vender tudo que você tem e comprar um sítio. Agora, manter o sítio é outra situação, né? Principalmente se você não se acostumou com aquilo. Então, pode até ter vontade, sonhar, não, o que importa é que eu tenho vontade. Gente, na prática não é assim, não. É bem diferente. É bem diferente. É árduo, o trabalho é árduo, né? As emoções surgem porque frustra, a terra também. não é tão simples de ter naturalmente. Não. Então, estabeleça esse princípio de pensamento. Se você adiantar o carro adiante dos bois, como é que você vai compreender, por exemplo, a vontade do Criador sem contemplá-lo, sem conhecê-lo em espírito e em verdade? Isso não vai acontecer, né? Você vai se perder pelo meio. Por quê? Vamos supor que você vai procurar entender profecia antes de entender o Criador, antes de conhecê-lo, antes de ter contato com o que ele te deixou. Então é a mesma coisa, eu fui morar com a minha mãe já com 14 anos de idade, é a minha mãe verdadeira, e na época foi uma loucura. Por quê? Porque ela recebeu um rapaz de 14 anos, né? Na verdade 13, na época, 13 para 14. Então você imagina que loucura. Tudo bem que ela já tinha um filho mais jovem, né? meu irmão, mas é assim, ninguém recebe as coisas dessa forma. As coisas naturais que o Criador projetou, naturalmente, elas vão em forma crescente. Você vai adquirindo experiência com aquilo que o Criador proporcionou para você aos poucos. Caso contrário, a gente enlouquece de verdade, né? Você vai entender de profecia, tentar entender a profecia, sendo que você não compreende quem a deu, quem a fez, né? Então não é um caminho correto. Então, motivos certos,
trará a você escolhas corretas, motivos errados, escolhas incorretas, e elas podem trazer marcas para toda a vida. E pode prejudicar até a saúde, Isso. porque o espiritual e o emocional afeta o físico. Sim. Então, é gente reclamando de dor no peito, gente reclamando de enxaqueca, gente reclamando de pressão alta, vários tipos de desconforto. Gente, tá gerando doenças que de princípio elas se tornam silenciosas e vai agravando, agravando, agravando. Gente que acorda no meio da noite com batedeira, com angústia, que começa a chorar. Passei por isso. A gente ouve relatos e a gente já passou por situações parecidas. Muito e tempo. isso jamais faz parte, não tem vínculo com o Criador dessa situação. Né? Quando ele fala que nos dá a paz, que deixa a paz, que paz que é essa? Paz que deixa a gente angustiado, sofrendo e que dói isso, dói aquilo? Não. Faça uma faxina na mente. Vá lá para um jejum, para uma adoração especial. Desliga o celular 15 dias. 40, faça uma quarentena de oração. Não ouça ninguém. Ouça o Criador. Olhe para o que Ele deixou para você, os recursos. Vá ouvir o que a respiração que Ele te deu oferece. Vá ouvir o Criador. E você vai ver que experiência extraordinária de tranquilidade, de paz. Caso contrário, contemplou aquilo que não é dele, vai te supostamente aproximar dele, só que com uma certa angústia, com sofrimento. E nós não queremos isso para você aqui. Criador abençoe você e sua casa. Vamos ficando por aqui. Até o próximo Shabá ou